Afinal, o que é a graça divina? Será que é só o perdão dos pecados ou tem algo muito maior aí? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão teológica com base numa análise de João Batista Nunes de Medeiros para a gente entender a diferença entre uma licença para errar e uma libertação de verdade. Vamos direto ao ponto. O texto já começa nos colocando no centro de um debate, sabe? Com uma pergunta que ecoa há séculos e que é a base de tudo que a gente vai conversar aqui. Olha só que provocação. Essa pergunta vem lá da Epístola aos Romanos. A lógica por trás dela é meio perigosa, né? Tipo, se a graça de Deus é tão grande que cobre os nossos erros, por que não errar mais para que essa graça apareça ainda mais? É uma ideia tentadora, e o texto vai direto nela. E a resposta vem na hora, é imediata, é firme, sem rodeios, de modo nenhum. Fica claro desde o começo que essa ideia de usar a graça como desculpa está completamente errada. Não tem espaço para talvez, a resposta é não. E isso já nos leva direto para o maior mal-entendido que o autor quer derrubar. Essa noção de que a graça divina é tipo uma licença, um passe livre para continuar no erro. Pois é. Quando a gente enxerga a graça só como uma garantia de perdão, sem nenhuma mudança de verdade por dentro, ela vira o que o autor chama de caricatura. É uma versão distorcida, sabe? Uma imitação barata do plano original, que acaba perdendo toda a sua força. Então, o ponto central é esse. Entender a graça de um jeito tão limitado é perder o sentido da coisa toda. É como receber a chave de um palácio, mas ficar do lado de fora, sem nunca entrar para ver como é por dentro. Ok, então se a graça não é uma permissão, o que ela é? Bom, a resposta não tem a ver com permissão, mas sim com transformação. É um poder que muda nossa rota. E aqui está o pulo do gato. O texto define a graça como um poder ativo, uma força de Deus que não só mostra o caminho de volta para casa, mas que opera uma mudança interna, uma verdadeira reconstrução de quem nós somos. Essa frase, nossa, ela é muito poderosa, né? Pensa bem. Não é só sobre apagar o passado. É sobre ajustar a bússola interna e mudar a direção do futuro. A graça te dá um novo norte. E essa reorientação é completa, viu? A graça limpa a lousa, sim, mas ela também desenha um novo mapa para a gente seguir. Ela não só abre as correntes, ela quebra o poder que nos prendia. É uma liberdade em todos os níveis. A partir daí, o autor coloca lado a lado duas visões de evangelho que são água e óleo. De um lado, uma mensagem que só dá um alívio superficial. Do outro, uma que promete uma transformação de verdade. Olha só o contraste. O evangelho incompleto é aquele que só alivia a culpa. É um alívio momentâneo, mas a pessoa continua presa, sabe? Fica ali negociando com o erro. Agora, o evangelho pleno é libertador. Ele perdoa de verdade, quebra o domínio do mal e, o mais importante, ensina a viver de um jeito novo, como gente ressuscitada. E aí o texto joga essa pergunta no nosso colo. Qual dessas versões tem sido a nossa realidade? Aquela que só faz a gente se sentir um pouco melhor? Ou aquela que de fato nos liberta e nos transforma por completo? É algo para se pensar. Então, a gente começa a entender que o objetivo final é uma combinação de duas coisas. E elas não podem ser separadas. Não é uma coisa ou outra. São as duas juntas. E aqui a gente amarra tudo. A graça, na sua forma completa, oferece o quê? Pleno perdão para o que pensou e, ao mesmo tempo, plena libertação para o agora e para o futuro. Segundo o autor, essa é a oferta completa. Se faltar uma dessas partes, a gente cai de novo naquele evangelho incompleto. Mas qual a motivação para essa mudança toda? Não é medo, não é obrigação. O texto mostra que é uma questão de identidade. O rompimento com o pecado acontece porque agora existe uma nova aliança, uma nova lealdade, porque pertencemos a Cristo. E assim, a análise toda termina com esse chamado. O propósito de entender a graça de verdade não é só um benefício próprio, é viver de um jeito que glorifique a Deus. A liberdade que a gente encontra na graça aponta para um propósito muito maior. No fim, a pergunta muda, né? Não é mais será que podemos pecar, mas sim como podemos viver essa nova liberdade em plenitude.